tomar conta da pauta, Marcelo. Vamos mandar brasa aí no teu. Nossa, o teu programa, a sua montagem está perfeita. Eu realmente adorei, porque você dá um show de informação aqui. Marcelo, por favor. Pois é, o símbolo do Deus, pátria e família aí, né? Vocês estão falando da situação atual e realmente ela é gravíssima, ela é triste, mas assim, então o problema é o que está sendo contratado hoje. Você comentou aí do estouro do teto, a zona fiscal que está sendo montada aí, que vai ficar para o próximo, né? A perda de controle do orçamento, assim, o Brasil ainda vai pagar por muitos anos essa dívida desse governo incompetente aí, mas vamos lá. O pessoal está preocupado só com a corrupção. Realmente, a corrupção é um negócio para se preocupar. Mas o que está passando em orçamento secreto, em emenda que estão aprovando, e a perda de poder executivo, né? Mas vamos entrar na minha pauta aí, senão a gente perde o rumo da história aí. Bom, vou falar, então, vou me concentrar nos retrocessos pelos quais a gente está passando agora, mas eu não vou focar na entrega do orçamento secreto, como eu falei, dos cofres ao Centrão, não vou falar do discurso golpista do presidente, né, como o Jean comentou novamente, o Júlio também, não vou falar da sua predileção pela ditadura militar, ou ainda das suas homenagens a ditadores, torturadores e milicianos. E, como eu disse, não sei como é que tem gente que cai na conversinha moralista de Deus, pátria e família. Eu também não vou falar dos retrocessos no combate à corrupção, na ingerência da PF, que está, de novo, na pauta do dia aí, na ingerência no COAF, no MP, na falta de um projeto de segurança pública, a não ser pela proposta de armar o cidadão e o cidadão que se vire, né? Vou me concentrar hoje nos retrocessos econômicos e sociais. Já você podia colocar o primeiro slide aí, por favor? Isso. Esses gráficos eu retirei de uma publicação do Caderno de Economia do site IG, no último dia 19. E nele a gente pode perceber que a produção interna, aí, o primeiro item à esquerda, no lado superior esquerdo, aí, né, o PIB recuou para níveis de 2013, a inflação, que tem percentuais equivalentes a 2002, 2003, já a situação da pobreza voltou para o que a gente tinha em 2010, a fome atinge a mesma quantidade de brasileiros de 30 anos atrás, né? Ou seja, 1992. Por favor, a próxima é isso. Aí observamos que a produção industrial retrocedeu para patamares de 2009, a educação decaiu para indicadores de 2012, o meio ambiente para o cenário de 2008, e o consumo das famílias caiu para os níveis de 2015. Bom, é claro que tem muitas variáveis aí a serem consideradas nesse cenário. A mais grave delas, a gente não pode ser injusto, foi a pandemia. Ela alterou a dinâmica de oferta e demanda global e teve também as secas e geadas que afetaram mais ou menos a produção dos pequenos produtores responsáveis pela produção dos alimentos da cesta básica e afetou também as contas de energia elétrica. Aliás, só um parênteses, acho que é importante, apesar das empresas terem recuperado os seus níveis, aí no último dia 21, a ANEEL autorizou que a bandeira amarela tivesse uma alta inacreditável de 60% e a vermelha de quase 64%. Mas calma, segundo a agência, não haverá impacto na conta de luz, pelo menos até a eleição. Claro, é uma bomba armada no nosso bolso para o próximo verão. Eu realmente queria saber de que lado estão as agências reguladoras, se das concessionárias ou da sociedade, a autorizar aumentos tão superiores à própria inflação. É um baita subsídio com o nosso dinheiro. E a questão hídrica também está intimamente ligada à questão ambiental e à questão da Amazônia. Na Amazônia, a destruição vem ocorrendo aparentemente de forma intencional. Parece que há um pacto entre o governo Bolsonaro e o crime organizado na região.
evidenciada pela diminuição do nível de proteção do meio ambiente, pela falta de ação e pelo abandono das políticas públicas na região. Assim, esse aparente incentivo ao desmatamento e ao garimpo ilegais, e por que não dizer ao tráfico de drogas e armas na região, além de explicar o aumento da criminalidade na região amazônica, repele investimentos estrangeiros e tem feito do Brasil um pária global, que literalmente queima bilhões de dólares que a economia verde poderia proporcionar. Esse retrocesso de uma década no desmatamento é péssimo para a saúde do planeta e igualmente ruim para a economia brasileira. Mas voltando aos efeitos da pandemia, é evidente que muitas consequências da pandemia eram inevitáveis, mas podiam e deveriam ter sido minoradas pelo governo federal. Sobre a doença propriamente dita, não vamos nos esquecer da negação da gravidade e a forma de comunicação desastrosa e quase criminosa do presidente contra as máscaras e os distanciamentos, contra o tratamento, sobre o tratamento precoce ineficaz e o desdém pelas vacinas, a politização e o abandono da coordenação nacional, a falta de testagem e por aí vai. E o resultado está explicitado em um relatório do Imperial College, que demonstra que poderíamos ter evitado entre 28% a 55% dos óbitos que tivemos se tivéssemos um combate mais adequado à pandemia, que só não foi pior pela pressão da CPI. Resumindo a atuação do governo na pandemia, incompetência, irresponsabilidade e insensibilidade. Saindo do aspecto sanitário e indo para a crise econômica, a inflação global tem sido o saldo danoso, o mais danoso, né, da pandemia. Mas a nossa desorganização fiscal e monetária, que a gente tem apontado, inclusive, aqui nos programas, e as instabilidades políticas afetam a cotação do dólar. E tudo isso também contaminou os preços internos, não deixando ao Banco Central outra alternativa a não ser subir a taxa de juros da economia, que está em 13,25%, a maior de todo o mundo. E juros altos é sinônimo de aumento de pobreza e da desigualdade econômica. E o Banco Central, infelizmente, está remando sozinho, pois a gente não vê qualquer iniciativa estrutural do Executivo, né? Digo de solução estrutural, só medidas populistas para combater a inflação. Somente em 2003 o Brasil conviveu com um índice de inflação tão alto como o de agora, fazendo com que a fome voltasse a crescer em números muito maiores, como o Júlio bem abordou aí. E maiores do que era esperado com o impacto da pandemia. E a péssima condução da política social foi responsável por agravar essa crise junto com a distribuição do auxílio, que era importante, mas foi executado de forma pouco criteriosa, o que ajudou a acelerar a inflação por aqui. Não podemos deixar de apontar também a ausência de uma política industrial, fazendo a produção de bens de consumo duráveis voltar ao nível de 18 anos atrás. E isso não será superado enquanto perdurar uma inflação de 2 dígitos ao ano, que corrói o poder de compra, posterga investimentos e conduz à recessão. Com isso, a fome atinge 33 milhões de brasileiros, um retrocesso no tempo de 3 décadas, para o país que havia saído do mapa da fome da ONU em 2014. A substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil dobrou o valor, com um piso de R$ 400. Mas a eficiência do programa foi piorada com o esvaziamento do Cadastro Único, que mapeava com bastante sucesso as famílias necessitadas. Somado a isso, tivemos o desmonte dos programas de segurança alimentar e proteção social, que já falamos aqui no episódio 26 do Caras da Ilha, quando falamos de insegurança alimentar. Outro indicador grave, o Jean comentou, é o da pobreza. Para termos uma ideia do atual nível da desigualdade brasileira, a renda média dos 10% no topo é 29 vezes maior que a dos 50% na base da pirâmide. A economista Silvia Matos, coordenadora técnica do Boletim Macro do IBRE-FGV, calculou que, se considerarmos o crescimento médio histórico do Brasil, que é de 1,5%, somente em 2029 vamos voltar ao valor real do PIB per capita alcançado em 2013, que era cerca de R$ 44 mil.
mas penso que o atraso na educação, em todas as etapas, é o pior dos indicadores, pois condena também o futuro do país. As várias trocas de ministros que não eram da área e um ministro omisso durante a pandemia, um período que demandava medidas enérgicas dado a crise sanitária, que, aliás, é o pastor que está enrolado aí com as denúncias, fez com que a evasão escolar na faixa de 5 a 9 anos voltasse para os índices de 2012 e fez com que o aprendizado de matemática e português voltassem aos níveis de quase 2 décadas atrás, estimam os especialistas da área. É claro que a gente pode argumentar que os índices de inflação estão bastante altos ao redor do mundo e que há sinais de recessão nas maiores economias do planeta. É verdade. Mas não há país com economia comparável ao Brasil com tantos indicadores tão ruins em tantas áreas diferentes ao mesmo tempo. Jean, podia colocar o último slide, por favor? Esse. Bom, isso é para resumir. Bom, a pandemia e a recessão, claro que contribuíram para esses números, mas também o desmonte de políticas públicas e os erros na condução econômica acentuaram o recente retrocesso econômico e social. É uma volta muito grande no tempo, e só o fanatismo pode explicar aqueles que, apesar de também sentirem a piora na situação, minimizam essa realidade ou isentam de responsabilidade o atual governo. É isso aí, Jean. São tantos os aspectos aí para serem comentados, né? Você vê, o Auxílio Brasil foi criado através de uma PEC que oficializou o calote dos precatórios, certo? Para, teoricamente, tentar sustentar o teto de gastos, né? Deu-se um golpe nos precatórios. Aí depois, são tantos os desmandos, são tantos os descalabres que existem, né? Esse Auxílio Brasil feito de uma maneira desorganizada. Você vê, tem uma fila hoje de mais 2 milhões de pessoas aguardando a inscrição, que não conseguem se inscrever. Ontem, quando eu falei sobre o assunto do que o Brasil ficou mais pobre, eu tinha lido uma coluna do Hélio Gaspari, né, onde o Hélio Gaspari apontou claramente, por exemplo, o aumento, né, de 60 bilhões de reais, 60 bilhões de reais nas despesas do governo ao agora aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais e aumentar o tal do Vale Gás aí, sem contar o tal do Vale gasolina, diesel, né, que estão querendo colocar. Bom, ou seja, o pacote total de desmandos politiqueiros, né, que está aí para sair com a aprovação desse Congresso, o pior Congresso que esse país já teve, né? Nunca teve um Congresso tão ruim. Nem quando o Severino lá era o presidente da Câmara, o bicho era tão ruim. Ruim para quem? Né? Então, você vê, tudo isso que se aponta é um quadro de tristeza, né? Para um país, como o Júlio falou, produtor, um dos maiores produtores mundiais de grãos, um dos maiores produtores mundiais de proteína animal, e nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. E quando eu falo para você, Marcelo, que o agro é ogro, você fica bravo comigo. Não fica bravo, não. O agro é ogro mesmo. Desculpa. Marcelo, Júlio. Eu não tenho nada a completar, concordo com vocês. Em relação ao Bolsa, agora como é que chama? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Só lembrar que o Bolsa Família, além desse cadastro aí que ele tinha de excelência, vamos dizer assim, era uma ferramenta fantástica para medir esses gaps sociais aí que nós temos. O tal do Auxílio Brasil não tem contrapartida nenhuma. O Bolsa Família, vocês vão lembrar que para receber o Bolsa Família, a mãe tinha que levar os filhos
tinha que apresentar a carteira de vacinação da criança, ele tinha que estar na escola, uma série de exigências que, de certa maneira, ajudavam a melhorar os nossos índices aí. Não, o Auxílio Brasil não, vai lá e pega, cai na conta, acabou, não tem nada disso. E só para arrematar, me ocorreu também, Marcelo, que vocês se lembram do lema do presidente Juscelino Kubitschek, né? Era 50 anos em 5. O Bolsonaro conseguiu fazer menos 40 em 4. Em 3,5, que é pior ainda. Mas é isso daí. Eu só queria dar um recado, eu esqueci de avisar no início do programa. Quem nos acompanha através do Facebook, ok? Pode enviar estrelas para o nosso canal. Essas estrelas são convertidas em dinheiro. Opa, Que a gente... pessoal, vamos mandar estrela, bastante estrela aí, não, vamos mandar mas estrela. mandem estrelas, porque essas estrelas a gente vai converter em cestas básicas e doar para os institutos aí, tipo CUFA, essas coisas desse tipo. Então, quem está nos assistindo quiser mandar estrelinha para nós, manda as estrelinhas, que nós vamos ficar muito felizes em poder contribuir com o alívio de várias, ou pelo menos de algumas pessoas, tá ok? Então, as nossas estrelinhas não vão para os nossos bolsos, e sim é um compromisso nosso de converter isso em cestas básicas que vão ser doadas, tá bom? Um recado para todos.